Olá, eu sou a Helena Neves, trabalho aqui na DIPED de São Mateus e foi com muita alegria que aceitei o convite para vir conversar com vocês sobre as relações étnico-raciais em conversa com os indicadores de qualidade na educação infantil. Durante esse diálogo vou trazer também alguns relatos, algumas cenas do cotidiano para que a gente possa pensar juntos e juntas sobre como atuar para uma educação antirracista. E a princípio eu já quero compartilhar com vocês um relato de uma professora aqui da nossa rede. Ela diz assim, na escola passava horas a fio a ensaiar para a festa junina. Cada passo, cada gesto era repetido várias vezes. Durante esse período de ensaios, quase não sobrava tempo para irmos ao parque e para as brincadeiras. Ensaiar e ensaiar. Eu tinha 5 anos e me lembro perfeitamente. A voz da professora ecoava nos meus ouvidos, pedindo a atenção de todos constantemente. Mesmo diante de tudo isso, eu estava feliz. Afinal, dançaria com meu amigo. E eis que chega o esperado dia. Antes da dança, todas as crianças se reuniram em uma sala para escutar as últimas orientações da professora. Lembro-me de terem batido na porta. Era a mãe do meu amigo, que, acompanhada por um fotógrafo, perguntava à professora quem iria dançar com ele. A professora me chamou. A mãe não disse nada. Apenas me olhou com um olhar estranho e saiu, sem sorrir e sem dizer ao menos oi. As duas se retiraram por um instante. E quando a professora retornou, me avisou que precisaria trocar o meu par. Vi meu amigo com a sua nova parceira. Seus traços ficaram comigo marcados. Era branca, estava com um vestido muito bonito e seus cabelos longos faziam a vez das minhas tranças loiras de mentirinha. Pensei, se eu me parecesse com ela, teria dançado com meu amigo? E aqui nós apresentamos a Ingrid Silva, que é uma bailarina negra do Rio de Janeiro e que também por muitas lutas para ser aceita no balé. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, esse relato aconteceu há 20 ou 30 anos atrás? Quando a gente diz que vai conversar sobre as relações étnico-raciais e os cotidianos, nós chamamos a atenção sobre como as relações acontecem no cotidiano da educação infantil. Então, por isso que trazemos aqui uma das questões que aparece no indicador 5. As educadoras e educadoras reconhecem, acolhem, interferem positivamente e não silenciam quando acontecem situações entre os bebês e crianças, entre as crianças e os adultos e entre os adultos, que envolvem xingamentos, piadas e apelidos preconceituosos e racistas com relação aos meninos e meninas negros, indígenas e imigrantes? Se eu perguntasse para vocês agora, retomando lá os indicadores, ele deu verde, amarelo ou vermelho essa questão na unidade? Pois bem, fazendo uma pesquisa muito rápida no Google, infelizmente, não foi difícil de encontrar inúmeras notícias falando sobre racismo na educação infantil. Uma delas foi agora, recentemente, mês de setembro. Uma criança chega em casa e diz assim: mamãe, um dia eu vou ficar branco? Pergunta uma criança negra chamada de Cocô por colegas na escola em São Paulo. A declaração foi feita por Mateu, de 5 anos, e foi compartilhada nas redes sociais pela mãe. Ela disse: foi a coisa mais dolorosa de ouvir. Outra notícia. Minha filha chegou em casa falando que a professora falou para ela na hora do soninho: por que sua mãe é tão bonita, branquinha, do cabelo liso, e você é assim, pretinha, e seu cabelo é ruim? Pois bem, estudos demonstram que as crianças percebem as diferenças, sejam elas raciais ou de gênero, desde a mais tenra idade. A maneira como as relações se constituem dentro ou fora da escola possibilitará com que as crianças se sintam, entendam e interpretem como sendo positivas ou negativas. As relações marcam suas identidades e subjetividades. As crianças estão dizendo para nós que precisam ser escutadas,
que as diferenças precisam ser valorizadas. Mas, infelizmente, alguns adultos ainda dizem: as crianças não são preconceituosas e nem racistas, isso vem da família. Eu trato todas as crianças iguais, não importa qual a cor delas. Falar sobre esse assunto só faz aumentar a discriminação e preconceito. Meninos e meninas negros, brancos, indígenas e imigrantes são todos iguais. O preconceito está na cabeça do adulto. O que todas essas falas dizem para nós é que tratar as crianças com igualdade não é tratar as crianças com homogeneidade. As crianças são diferentes e precisam ser consideradas assim. Suas subjetividades, seus sentimentos, suas culturas. Mais uma questão para a gente pensar. As vivências e experiências oportunizadas pelas educadoras e educadores, tais como leitura de histórias, filmes, apreciação de obras de artes e artistas, músicas e músicos e expressões corporais, contemplam a diversidade e permitem que bebês e crianças construam a percepção positiva das diferenças étnico-raciais. E aqui trago algumas sugestões de alguns artistas que nós podemos compartilhar com as crianças. Quais são essas vivências e experiências que são oportunizadas cotidianamente com as crianças? Não só agora no mês de novembro. Não sei se vocês viram, mas recentemente apareceu em todas as mídias sociais uma música criada por um professor. Cantam as crianças: o meu cabelo é bem bonito, é black power, bem pretinho. O do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho. O da Vitória é uma gracinha, cor de chocolate feito trancinha. O do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e natural. Muitos formatos, vários cabelos, não tenho medo, se olha no espelho. Ele representa a sua identidade. Ninguém vai tirar a minha liberdade. Então, durante o cotidiano, as crianças necessitam ter esses repertórios ampliados. Sejam nas músicas, sejam com os artistas, com as leituras, com os brinquedos. E os indicadores, eles nos convidam a isso, a olhar para os nossos espaços, olhar para os materiais que nós ofertamos para as crianças, olhar para a nossa prática, a saber se de fato nós estamos repertoriando, amplificando. E aí eu gostaria de saber com vocês se nessa questão deu verde, amarelo ou vermelho aí. É oportunizado a todos os bebês e crianças, meninos e meninos, de terem seus cabelos cuidados, acariciados e penteados de que modo que possibilite a construção de uma imagem positiva de sua estética? Trago então mais 2 relatos para a gente conversar. Ao final do dia, antes de ir embora, as crianças sentam em roda e são chamados pela professora para pentearem os cabelos e trocarem de roupa. São crianças de 2 e 3 anos. Ele espera ansioso, mas como não chega a sua vez, levanta-se, se aproxima da professora e permanece imóvel entre as pernas dela. Em silêncio, exatamente como as demais crianças, a professora diz: você não precisa, seu cabelo não dá para pentear. Outro relato. Um menino de origem boliviana, que costumava usar o cabelo longo com trança, era zombado pelos outros estudantes, que diziam que ele usava cabelo de menina. Para evitar seu sofrimento, a educadora sugeriu que ele fizesse um novo penteado, prendendo seu cabelo no formato de um coque, por exemplo. E aí voltamos à questão. É oportunizado a todos os bebês e crianças, meninos e meninas, terem seus cabelos cuidados, acariciados, penteados, de modo que possibilite a construção de uma imagem positiva de sua estética? Quando a gente fala de relações étnico-raciais, a gente está falando de cotidiano, a gente está falando de relações, a gente está falando de como tratamos, de como cuidamos, de como olhamos as miudezas com as crianças. Assumir este compromisso requer que as educadoras e educadores, assim como o projeto político-pedagógico, considerem os pressupostos legais, que as práticas pedagógicas e as relações estabelecidas, os materiais, os livros, as bonecas, os brinquedos, os filmes, as revistas, tudo que nós utilizamos no planejamento. Ambientes que estejam planejados e organizados de forma a combater o racismo e a discriminação e o preconceito racial e de gênero.
bem como de construir a percepção positiva das diferenças étnico-raciais e de gênero, assim vivenciando um ambiente educacional igualitário de concretude, no qual se respeita e discute as diferenças, possibilitando a autoestima dos bebês e crianças negras, indígenas, imigrantes e brancas. É o que nos diz os indicadores de qualidade lá na página 45. Mais uma questão para a gente pensar. Todos os bebês e as crianças têm a oportunidade de ver a sua imagem, revistas, fotos, vídeos, desenhos e outros representados positivamente nos materiais gráficos presentes nas paredes e murais na unidade educacional? Se eu estivesse com vocês, eu iria agora dizer, vamos olhar para os nossos espaços. Então, eu convido que vocês levem um olhar para passear ou rememorar, e se vocês estiverem em outro lugar, a rememorar os espaços da unidade de vocês, que vocês atuam, né? Numa busca rápida no Google, que eu também fiz, sobre as fotos e murais e painéis e pinturas de muros, portões, placas, chamadinhas e atividades na educação infantil mais procurados. Essa pesquisa foi realizada em outubro de 2022. E aí aparece na tela de quais crianças nós estamos falando, se elas são em sua maioria representadas dessa forma. Novamente, convido a levar o nosso olhar para passear. O que revelam os nossos espaços, materiais e relações? Qual a leitura de mundo estamos ajudando as crianças a construírem? Se as crianças negras, migrantes, também não se veem nesses espaços. Indígenas. Mais uma questão. As educadoras e educadores, ao proporem experiências para os bebês e as crianças, tais como jogos e brincadeiras, arte, culinária, filmes, livros, músicas e danças, estimulam novos conhecimentos e visões sobre as culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas e imigrantes, considerando que todos os povos produzem cultura e conhecimento? Vou compartilhar com vocês agora um vídeo que nos leva a pensar sobre como a gente tem olhado ou pensado sobre as relações étnico-raciais no cotidiano. Quando a gente assiste a essa performance, eu gostaria de retomar com vocês a questão, então. As educadoras e educadores, ao proporem experiências para os bebês e as crianças, tais como jogos, brincadeiras, arte, culinária, filmes, livros, músicas e danças, estimulam novos conhecimentos e visões sobre as culturas africanas e afro-brasileiras, indígenas e imigrantes, considerando que todos os povos produzem cultura e conhecimento? A conversa vai continuar. Aqui é apenas um princípio, né? De como podemos olhar para o que realizamos com as crianças diariamente. E quero encerrar essa conversa com uma frase da Bell Hooks, que ela diz assim: no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade e a agir de formas que libertam a nós e aos outros. Bell Hooks.
Então, eu espero que essa nossa conversa contribua com os planejamentos, com os diálogos dentro da unidade, com a intencionalidade docente, ao pensarem em propostas, em ações com as crianças, que de fato essas incluam, que de fato essas valorizem a diversidade, que de fato essas estejam calcadas nos nossos princípios de uma educação para a equidade, de uma educação integral e de uma educação inclusiva. Boa jornada e muito obrigada.